Olá, o meu nome é Mariana Chaves, sou nutricionista e estou aqui convosco para vos falar sobre hábitos alimentares saudáveis. Vamos agora montar uma emenda equilibrada para um dia. Mas antes disso vou partilhar convosco algumas dicas sobre quantidades e porções que devemos comer diariamente ou semanalmente de alguns grupos de alimentos. É importante fazer uma ressalva de que a quantidade de comida que devemos comer depende do nosso tamanho e da nossa idade. Ou seja, as crianças, sendo mais pequenas, deverão comer menos quantidade e por isso é tão importante a utilização do método das mãos como referência para a quantidade. Vamos então falar de fruta. Nós devemos comer cerca de 3 porções por dia. No entanto, idealmente não comemos mais do que uma peça de fruta numa refeição. Essa fruta terá o tamanho do punho cerrado, em média. Agora os hortícolas, nós devemos consumir pelo menos nas 2 refeições principais, mas idealmente também tentar incluir em lanches ou pequeno almoço. A quantidade para cada refeição principal será de 2 mãos em formato de concha. Se nessa refeição existir uma sopa de legumes, esta será equivalente a uma mão em formato de concha. E a salada deverá ser a quantidade que resta para completar essa refeição. Sabemos que a maioria das crianças, mas também os adultos, não cumprem esta quantidade. Por isso, é importante relembrar que os vegetais são fontes de antioxidantes, fibra, minerais e muitos fitoquímicos. Fitoquímicos são compostos que existem apenas em alimentos de origem vegetal, têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas. Por isso, vão ajudar a proteger o corpo contra o desenvolvimento de várias doenças crónicas. É por isso essencial investir no consumo de hortícolas e reinventar a maneira de cozinhar ou de apresentar estes vegetais. É importante dizer que vegetais congelados não têm menor valor nutricional e por isso também são uma boa opção. Devemos pensar em misturas de vegetais para assar no forno, para guardar durante alguns dias, assim como cortar vegetais de formas diferentes, como por exemplo cortar em juliana, ralar, cortar em fatias finas. O corte vai influenciar muito a experiência que vamos ter com o alimento. Várias folhas verdes que colocamos numa salada, optar por misturar, por exemplo, alfaces com espinafres, rúcula, canónicos, agrião, desde que sejam da época, vai nos dar mais ácido fólico e aos poucos ir explorando estas texturas e sabores. Agora sobre laticínios. O leite, iogurte, queijo deve ser ingerido 2 a 3 porções por dia e cada porção é um copo de leite ou um iogurte ou uma fatia de queijo. Os laticínios devem estar maioritariamente no pequeno almoço e refeições intermédias e não tanto no almoço e jantar, uma vez que são alimentos ricos em cálcio e o cálcio compete com o ferro existente naquela refeição, o ferro que vem da carne de peixe, ovos ou leguminosas. Portanto, para uma boa absorção de todos os nutrientes, deixamos os laticínios para as refeições intermédias. Já sobre a carne, peixe e ovos, devemos comer como fonte de proteína nessa refeição do almoço ou do jantar, mas também intercalar com as fontes de proteína vegetal como as leguminosas. A quantidade será o tamanho da palma da sua mão. Vou dar destaque ao peixe, uma vez que é o alimento que nos fornece mais ômega 3, esta gordura essencial. Em nutrição, como dizemos que é essencial, quer dizer que o nosso corpo não consegue produzir, quer dizer que o nosso corpo precisa desse nutriente e que por isso precisamos de ir buscar a alimentação. É importante consumir ômega 3 para o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também para um bom rendimento tanto escolar como de trabalho. Para além disso, o peixe é uma boa fonte de proteína e com uma digestão fácil. A frequência com que comemos peixe deve ser, por exemplo, para as crianças com mais de 10 anos, 4 a 7 vezes por semana de pescado. Devemos tentar variar o tipo de peixe que consumimos, mas ao mesmo tempo optar por peixes de pequeno ou médio porte, pois estes terão menos teor em mercúrio, um metal pesado com impacto negativo na nossa saúde. Esta recomendação é especialmente importante para crianças e grávidas, mas também será para a população em geral. Os peixes de pequeno e médio porte, vou dar aqui alguns exemplos, são a abrótia, o atum em conserva, o bacalhau, cantaril, carapau, cavala, chicharro, choco, a corvina, dourada, faneca, linguado, lula, perca, pescada, polvo, pregado, raia, redfish, robalo, salmão e salmonete, sarda, sardinha, sargo, solha, tamboril e truta. Se eu não falei num peixe maior, é porque este terá um maior conteúdo em mercúrio. Em alternativa à carne ou peixe, ou de forma a complementar esta proteína animal, devemos consumir leguminosas. E a quantidade, como eu disse, tamanho da palma da mão. O que é que são leguminosas? São os vários feijões, o grão de bico, as ervilhas, favas, lentilhas e termossos.
Deveríamos fazer um consumo diário, mas como nem sempre é possível, temos pelo menos que pensar em fazê-lo 2 a 3 vezes por semana. Agora sobre as oleaginosas ou frutos secos e sementes. Estes são também alimentos importantes porque são fonte de fibra, de vitamina E e de alguma proteína. Devem ser comidos diariamente. Uma quantidade razoável para um adulto será de cerca de 30 gramas, ou seja, a quantidade que cabe numa chávena de café por dia. Neste grupo incluímos a amêndoa, a avelã, o caju, o pistacho, a noz pecan, as sementes de abóbora, de girassol, sementes de chia, mas não incluímos a fruta seca, ou seja, goji, arandes, passas, tâmaras, por se tratarem de fruta.